Pronto. Então está gravando, já teremos o primeiro vídeo no YouTube. Por que essa aula é sobre método científico? Primeiro B, eu sei que vocês estão aqui presencial pela primeira vez, mas a gente já começou faz um tempinho. Então, se a gente for olhar a nossa apostila, a partir da página 6, eu já falei algumas coisas, né? Eu já falei a parte inicial aqui da página 6, da página 7, e vem contar toda a parte histórica, de como a ciência foi desenvolvida, como a física foi desenvolvida. Depois a gente chega na página 8 e 9, que vai explicar direitinho o que é o método científico e as suas etapas. E aí a gente chega na página 10, que são os exercícios que nós faremos agora, juntos, para ver se deu para entender essa parte teórica. Então, quem tiver com a apostila vai acompanhando por ela. Quem tiver com a foto do celular, pode ficar com o celular na mão acompanhando pela foto do celular, sem problema nenhum. Página 10, exercício 1. Me ajuda. Analise os itens a seguir. Primeiro, levantamento de deduções. Segundo, formulação de hipóteses. Terceiro, experimentos que podem ser realizados. Quarto, observação de um fato. Os itens listados são etapas simplificadas do método científico. Pode-se prever que os passos lógicos desse método seriam presencial e online. O que eu quero é a ordem correta do método científico. Qual é a ordem correta? Qual que vem primeiro? 1, 2, 3 ou 4? O que vem primeiro aí? Vocês precisam me falar. O que eu faço primeiro? Levantamento de deduções, formulação de hipóteses, faço experiência primeiro ou observo algo primeiro? O que é primeiro? Quem pode me falar? Isso, perfeito. Perfeito, observação. O primeiro passo é a observação. Número 4. Com isso nós já sabemos qual a alternativa, né? Mas, depois da observação, o que vem? Formulação de hipóteses. Perfeito. Então, primeiro eu vou observar algo. Por exemplo, eu posso observar como funciona, ou eu posso observar se esse traço está reto. Aí, depois que eu observei se aquele traço está reto ou não, eu vou formular hipóteses para esse traço estar reto. Ele fez sem a régua. Ele tem alguma doença que a mão dele treme. Enfim, estou inventando. Depois, o que vem depois? Depois das hipóteses, formulação de hipóteses. Experimentos que podem ser realizados. Não é, é o 1 depois, hein? É o 1. Levantamento de deduções. Deduções. E para terminar, ao final, os experimentos. Então isso daí ficou com a alternativa E. Quem tinha feito e acertou? Alguém já tinha feito antes? Tinha? Deu E mesmo? Muito bem. Alguém de casa tinha feito antes e acertou? Não? Alguma pergunta? Posso para 2? Vou escrever mais para baixo. Espero que vocês enxerguem. Caso vocês não estejam enxergando, me avisa. Tá bom? Exercício 2. É bem legal o 2. É pessoal. No livro O Sistema Internacional de Unidades, existe um livro com esse nome. Existe um breve histórico da unidade de comprimento, conforme foi citado a seguir. Então eu vou ler uma parte do livro, tá? Está em laranjinha aí para vocês. As unidades de comprimento utilizadas no passado, desde milhares de anos antes da era cristã, até mesmo aos princípios do século XX, variáveis de um lugar para o outro e de uma para outra época. Então ele está falando que as unidades de comprimento, elas podem, no Brasil serem umas, nos Estados Unidos ser outra, na Rússia ser outra. E pode ser que no Brasil, lá atrás, a gente fazia uma medição em metro, hoje em dia a gente usa quilômetro, enfim, é isso que ele está querendo dizer, tá bom? Tinham geralmente algo em comum, baseavam-se quase sempre nas dimensões de partes do corpo humano. Então, antigamente, para se fazer medida, a gente usava partes do corpo humano, padronizada pelos comprimentos. Do que? Quais eram as partes? O pé, o polegar, palmo, braço, mão, dedo e etc. Com base nesse texto, considerando também as etapas do método científico, faça o que se pede. Alternativa A. Qual é o problema?
que a gente pode encontrar ao usar dimensões do corpo para fazer medidas? Quem pode responder? Qual é o problema que eu encontro ao usar partes do corpo para fazer medida? Qual é o problema que eu posso encontrar? Quem pode falar? Presencial ou online? Quem tiver online, abre o microfone e fala. Presencial? Alguém quer falar? Qual é o problema que eu tenho ao usar parte do meu corpo para fazer uma medida? Se eu pegar e falar assim, ó, tanto quem está em casa quanto quem está aqui, pega, olha para a porta de onde você estiver e faça a medida da altura da porta usando sua mão. Eu vou ter uma medida precisa? Portanto, resposta da alternativa A. As medidas são imprecisas. Essa é a alternativa A. As medidas são imprecisas. A alternativa A é essa. Ok? Pergunta? Tudo bem? Entenderam? Alternativa B. Oi, Brian. Deu? Tá perfeito. Tá tudo bem. Alternativa B. Elabore uma hipótese para esse problema. Agora a gente vai elaborar uma hipótese para esse problema. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer que você, essa resposta é pessoal, e ele quer que vocês imaginem alguma situação que a gente possa fazer uma medição usando partes do nosso corpo. E eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha a idade de vocês, que eu jogava bola na rua, a gente fazia trave com pedra. E como que fazia o tamanho do gol? Pegava e falava, ó, 3 passos é o gol. 1, 2, 3. Então pedra lá e pedra aqui. Pronto, já tem o gol na rua. Né? Só que isso é preciso. Eu teria que ter feito a medida do meu gol e do outro time também, né? Porque se, por exemplo, o Bruno, que a Adriana falou que tá grandão, o Bruno deve ser maior que eu. Portanto, ele tem as pernas maiores. Então, o passo do Bruno é muito maior do que o meu passo. Vocês concordam? Agora, eu posso pegar uma das meninas, que parece ser um pouquinho mais baixa que eu, e as pernas delas vão ser menores que a minha. Então, a medida do gol para elas vai ser menor do que a medida do gol que eu fiz. Então, isso se torna o quê? É uma medida imprecisa. Eu dei esse exemplo, mas essa é a resposta pessoal. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Ó, a gente tem, qual é o ângulo que a janela está aberta? Lá em cima. Medida do, qual é o aumento que vocês estão tendo de tamanho de lousa em relação ao que eu dava lá de casa? Quando vocês assistiam a aula que eu dava na minha casa. Vocês podem pensar no que vocês quiserem. Pessoal, vai, 2 minutos para vocês responderem. Se quiser usar o meu exemplo também não tem problema nenhum. Vou colocar aqui como pessoal. Bom, depois que você coloca, que você escreve pessoal, a gente vai para a alternativa C. Elabore hipóteses para testar o seu problema. Como que a gente testa o nosso problema? Turma online e turma presencial. Como que a gente consegue testar? Lá no meu exemplo da trave na rua, como que eu testo para saber se as medidas estão corretas? Eu vou lá, pego uma trena com alguém e testo e meço o comprimento de um gol e do outro. Aí eu vou saber se eu fiz correto. Ah, mas eu coloquei o ângulo de abertura da janela. Eu pego um transferidor e meço. Ah, eu coloquei que a lousa da escola é 2 vezes maior do que a sua. Vou pegar uma régua e vou medir para ver se ela é maior ou não. Então cada um coloca de acordo com o exemplo que colocou na B. Então a C também é pessoal. Turma de casa, tudo bem? Sim? Tudo bem. Ok, aquela coisa que vocês vão me falando, hein? E na alternativa
D de dado, ele fala assim, como que seria a análise do teste de sua hipótese? Como que é essa análise? É uma análise matemática, através de números? É uma análise mais visual? Como que ela é? É uma análise geométrica, você tem que fazer um desenho para analisar a sua hipótese? Você tem que fazer só uma análise de medição? Como que ela é? Escrevam como que ela é. Deixa eu dar outra dica aí, uma coisa importante também. Quem estiver olhando as fotos pelo celular, quiser usar bloco de nota em vez do caderno, eu não me importo com isso, tá? Não tem problema nenhum. Eu acho que o mundo DP, depois da pandemia, é um mundo tecnológico, onde você usa a tecnologia a seu favor. Só na prova que não pode, né? Sem tecnologia na prova. Já que a prova é online. Ok, todo mundo? Vamos para a terceira? Então a D aqui eu também coloco como pessoal. Então agora vamos para a terceira. Terceira questão. Da UEL. Temos um texto aí, olha que texto bonito, bem escrito. As experiências e erros do cientista consistem de hipóteses. Ele as formula em palavras e muitas vezes por escrito. Pode então tentar encontrar brechas em qualquer uma dessas hipóteses, criticando-a experimentalmente, ajudado por seus colegas cientistas, que ficarão deleitados se puderem encontrar uma brecha nela. Se a hipótese não suportar essas críticas e esses testes, pelo menos tão bem quanto suas correntes, será eliminada. Concorrentes, será eliminada. Esse texto é super bonito, o jeito que ele escreve, mas o que ele está querendo dizer? Vamos lá, nós sabemos que existe uma lei que a gente usa até hoje. Vamos pegar uma coisa fácil, pode ser que vocês já tenham ouvido falar. Vamos pensar nas leis de Newton. As leis de Newton, todo mundo já ouviu falar que elas existem. Pode ser que a gente não saiba o que ela é, mas a gente sabe que ela existe. Então tá bom. São 3 leis. Essas leis de Newton, elas vão ser válidas para sempre? Possivelmente não. Possivelmente um de vocês escolhe fazer física e vai lá e prova que a terceira lei está errada, que tem como a gente complementá-la. Ok, e você vai lá e complementa. Na física, nada é imutável. Imutável é que não vai mudar nunca. Tudo pode ser trocado. Por isso que eu falei na sexta que as palavras jamais, nunca, quando a gente estava fazendo a prova diagnóstica, essas palavras elas não cabem dentro da física. Sempre, jamais, nunca, não cabe. Na física sempre a gente tem aquela possibilidade de abertura. Por isso que aqui no texto ele fala assim, ó, deleitados. Deleitados é quando a gente pode trocar. Você nunca vai ficar ali confortável. Eu fiz uma lei e eu estou confortável nela porque ela nunca vai mudar. Não existe isso. Einstein, em 1915 mais ou menos, ele pegou e falou assim: o espaço tem som. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou porque existia uma lei em cima que não tinha isso. Há 2 anos foi provado que no espaço tinha som. Então, uma coisa que foi falado em 1915 foi provado em 2018. Olha que louco. Quase 100 anos depois. Por quê? Porque a física está sempre sendo estudada, sempre sendo mudada. Tá bom? A pasta tá, mas o professor da primeira aula não trouxe a lista de chamada. O Marcelo estava sem mesmo. Mas é que tinha que pegar lá na coordenação. Então não é a pasta. Não é a pasta. É a lista, Tava num isso. saquinho, isso mesmo. Tá. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Então agora a gente vai para a alternativa. Com base no texto e nos conhecimentos sobre ciência e método científico, é correto afirmar: a alternativa A é a correta. O método científico implica a possibilidade constante de refutações, de mudança. Refutar é mudar, trocar, por meio de experimentos cruciais. Eu só posso fazer uma mudança se eu testei, se eu seguir todos os passos do método científico. E por último, esse teste, essa experiência tem que ser feita e tem que dar certo, né? Aí eu provo que o outro estava incompleto, que o outro estava errado. Aí eu consigo fazer essa prova, tá bom?
Tudo bem? Online, presencial? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu paro de gravar nesse momento e lanço essa aula daqui a pouco lá no YouTube.